Esse é o Ancapso e nós vamos falar do discurso do Gustavo Petro, o grande amigo do Lula, que é o atual presidente da Colômbia, e que vocês sabem, a Colômbia está numa situação também do cara estar com uma enorme impopularidade, sabe que a eleição está chegando, que ele não vai conseguir se reeleger, e aí ele começou a fazer uns discursos muito curiosos, tá? E eu quero chamar a atenção para vocês aqui, porque olha só, você pode, por um lado, achar que o cara é só burro a ponto de falar a besteira que ele falou. Ou você pode pensar que, não, talvez ele saiba o que ele está fazendo e isso é de propósito, né? O que o cara está falando aqui, o que o cara falou no discurso é justamente sobre fazer um confisco de poupança. Ele falou que tem muito dinheiro nos bancos rendendo juros para banqueiros e coisa e tal, que seria melhor que esse dinheiro estivesse à disposição do povo do colombiano, né? Então era o governo colombiano tirar esse dinheiro que está no banco e usar para coisas que agregam ao povo colombiano. Isso é errado em inúmeros aspectos, né? Isso foi o que o Collor fez aqui no Brasil em 1990. É errado em muitos aspectos, mas mais do que isso, meramente ele falar isso é um risco enorme. E aí você fica se perguntando, ele é burro a ponto de falar esse tipo de besteira ou ele falou isso com um objetivo real ou o que ele quer mesmo é quebrar a economia colombiana, né? Porque às vezes eu tenho a impressão de que o Lula está com a mesma pegada aqui, né? O Lula fala muita besteira por aí, e uma visão que você pode ter disso é que o Lula é um burro que não entende nada de economia, e não deixa de ser verdade, mas pode ter gente direcionando ele para falar exatamente isso, com exatamente a intenção de quebrar a economia brasileira mesmo, né? Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Ceará Sporting Clube de Oliveira, William LF e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse discurso do Gustavo Petro está repercutindo muito nas redes sociais. Aqui um monte de gente do Brasil compartilhou isso também. Basicamente o que ele fala aqui é um discurso do Fórum de Ativação Econômica, né? Como fazer a economia da Colômbia crescer. Então é importante notar que isso daí não é ele não está dizendo que vai fazer isso, ele não está prometendo fazer isso, ele está dizendo que essa seria uma ideia que poderia ser usada para fazer a Colômbia crescer, né? E é uma ideia que dá muito errado, é uma ideia muito absurda, né? O Collor fez isso aqui no Brasil. Curiosamente, quando teve o Plano Collor no Brasil, sabe quem é que defendeu o Plano Collor no Brasil? Foi justamente a esquerda. É o pessoal da esquerda que na época defendeu. Não, parabéns, o Collor, não votei no Collor não, mas eu acho que ele fez uma coisa certa, tirar dinheiro da poupança mesmo, tem que botar o dinheiro para ser usado pelo governo, né? Ou seja, esse pessoal comunista pensa exatamente isso. O dinheiro tem que ser usado pelo governo, é um bem público que tem que ser feito, é para o bem da população, né? A questão toda, o que eles confundem é dizer que o governo usar o dinheiro é igual a ser pelo bem da população. Não. O governo usar o dinheiro vai fazer com que a população empobreça ainda mais, porque o governo usando o dinheiro sempre usa o dinheiro mal, né? É por definição isso, né? Então, acaba oprimindo mais a população, acaba dando mais dinheiro para a nomenclatura, né, os funcionários públicos de alto escalão, os políticos envolvidos naquilo ali, e prejudicando a economia como um todo, né? Então é uma coisa temerária. Aqui no Brasil, a quantidade de gente que se suicidou na época do Collor, vocês não fazem ideia, foi um trauma nacional nessa época, e o pessoal da esquerda achou lindo, achou não, é isso mesmo. E está aqui, de novo, o pessoal repetindo a mesma história. E você vai reparar que tem muita coisa em comum com o discurso do Lula. Vamos ouvir aqui rapidinho, eu não vou ouvir o discurso todo dele não, só a parte que interessa, que é logo no iniciozinho. De mitigarla es que el ahorro del público que está quieto en los bancos o la cartera que se está deteriorando de manera creciente por la tasa de interés alta, la podamos mitigar a partir de llevar una parte de ese ahorro público a Bancoldex. O que ele falou é que esse dinheiro todo do público que está parado nos bancos, né, sofrendo com a inflação alta, com as taxas altas e coisa e tal, nós podemos mitigar isso tirando esse dinheiro, uma parte desse dinheiro para o público, para melhorar os projetos públicos, para ajudar o próprio público, né? É exatamente o que o Collor fala. E, de novo, ele reclamando de altas taxas de juros, né? Eu acho que ele se confundiu aqui, porque se o dinheiro está parado no banco com alta taxa de juros, na verdade está ganhando dinheiro, né? O dinheiro está rendendo no banco
com essas altas taxas de juros, mas na visão dele isso é ruim, altas taxas de juros é ruim. A reclamação dele é muito parecida com a do Lula. O Lula acha que o governo tem que ter mais dinheiro para investir, para fazer coisas e não sei o que lá, e que juros altos é errado, né? E sem perceber que os juros altos existem exatamente porque o governo está gastando dinheiro demais. Não tem capacidade de gastar esse dinheiro, né? Banco Agrário, ao Finagro, ao Fundo Nacional del Ahorro. Aí ele está dizendo algumas coisas que ele poderia fazer para melhorar a situação do público, né? O Finagro, eu imagino que seja, tal como aqui no Brasil, o financiamento da agricultura, o banco de investimento, não sei das quantas, ou seja, o que ele está dizendo é justamente tirar o dinheiro que está no banco, né, nos investimentos das pessoas, e dar para o governo, porque aí o governo faria coisas melhores com esse dinheiro, né? E essa é a grande ilusão, né? Esse que é o grande erro dos esquerdistas, é achar que o governo quer o bem da sociedade. Não, o governo ele age impreterivelmente em bem das pessoas que estão no governo, não da sociedade. É a própria lógica, né? Se você tem relações voluntárias, as pessoas buscam todas elas satisfazer as suas vontades, os seus interesses. Então elas acabam tomando decisões que as relações todas são feitas para melhorar o seu lado, né? O governo não precisa, o governo usa violência para forçar as pessoas a fazerem coisas. Ele diz que é em favor da população, mas não necessariamente, como a gente sabe, inevitavelmente acaba sendo em favor da própria pessoa que está lá no governo, né? Então, isso aqui é uma ideia absurda, não funcionou no Brasil, né? De fato, quando teve o plano Collor, a inflação caiu, porque ninguém conseguia comprar nada, como é que você vai comprar alguma coisa? Tiraram o dinheiro de todo mundo, mas foi um caos completo, muita empresa quebrou, muita gente se suicidou, muita gente fez, né, loucuras por aí, e muita gente ficou rica também, tá? Porque quem estava com dinheiro em espécie na mão, quem estava com célula na mão, né, ganhou dinheiro, né? Porque de repente o dinheiro passou a valer pra caramba, né? Enfim, é uma coisa que não funciona, mas é mais do que isso, né? O próprio fato dele falar uma besteira desse tamanho na televisão lá na Colômbia, né? Que, veja, ele não falou que vai fazer isso, ele está discutindo ideias que podem ser feitas para melhorar a economia na Colômbia, né? Mas o fato dele ter falado isso daí, para pensar, o que você, como cidadão colombiano que tem dinheiro no banco, iria pensar nessa hora? Vou sacar o meu dinheiro, né? Exatamente. É assim como você, milhares de outras pessoas na Colômbia, todos os colombianos estão olhando o idiota falar uma idiotice dessa e estão pensando a mesma coisa, né? Por que o dólar aqui no Brasil subiu tanto e coisa e tal? Porque o Lula falou, não, vou torrar dinheiro mesmo como se não houvesse amanhã. O que os investidores fizeram? Qualquer investidor com 3 neurônios funcionando olhou para esse negócio e falou, ih, vai dar merda, vou tirar o meu dinheiro. E com isso o dólar aqui no Brasil disparou, né? O Petro falando uma besteira dessa, o que ele está fazendo? Está praticamente querendo quebrar a economia da Colômbia, né? É o que eu falo para vocês, seria uma burrice enorme, meramente falar isso daí. Até se ele quiser fazer uma coisa dessa, o ideal seria ele fazer o decreto, mas não falar sobre isso. No momento que ele fala sobre isso, ele só tem o lado ruim da coisa, que é as pessoas tirando dinheiro dos bancos e para se proteger dessa ação. E mais do que isso, por quê? Porque não apenas você tem a pessoa que pensa assim, caramba, ele pode fazer isso daí, então eu vou tirar o meu dinheiro do banco. Mas você tem a outra pessoa que pensa assim, olha só, eu nem sei se ele vai fazer isso daí não, mas agora que ele falou isso, um monte de gente vai tirar o dinheiro do banco. Pode acontecer uma corrida bancária. Pode ser que os bancos acabem quebrando porque todo mundo tirou o dinheiro dos bancos, o banco quebra, né? Vocês sabem, né? Os bancos funcionam com reserva fracionária. Eles não têm todo o dinheiro de todos os correntistas lá ao mesmo tempo. Eles têm uma parte, 17%, se não me engano, é o padrão que eles usam. Então, por quê? Por que eles só têm isso? Porque eles sabem que vai ter gente que vai sacar dinheiro, mas vai ter gente que vai depositar. Então o volume de dinheiro vai ficar mais ou menos o mesmo, não precisa ter o dinheiro inteiro de todo mundo lá, né? Só tem o dinheiro de algumas pessoas, 17% lá. Só que, se acontecer esse fenômeno, se muitas pessoas começarem a sacar dinheiro, é o fenômeno chamado corrida aos bancos, já aconteceu algumas vezes na história, o que acontece? O banco não consegue pagar para todo mundo, ele só tem 17% do dinheiro lá. Então, se você acha que vai haver uma corrida aos bancos, o que você tem que fazer? Tirar o seu dinheiro primeiro, né? Antes de qualquer coisa, você vai lá e tira o seu dinheiro primeiro. Então, a corrida aos bancos é o típico fenômeno auto-induzido, né? Se você acha que vai acontecer isso, mesmo que não tivesse chance de acontecer, mesmo que não fosse acontecer isso, se você acha que vai acontecer, você vai tirar o seu dinheiro, você vai acabar levando a isso.
O fato do Petro ter falado essa besteira desse tamanho pode gerar uma corrida aos bancos na Colômbia. Não sei se vai gerar, eu não conheço o povo colombiano, não sei como é que são as pessoas lá, o nível de paranoia que eles têm lá. Aqui no Brasil teria esse risco. Imagina o Lula discutindo num projeto qualquer, dizendo sobre tirar dinheiro da população, congelar as poupanças para ajudar o governo a ter mais dinheiro e não sei o que lá, né? Eu tiraria meu dinheiro dos bancos imediatamente, né? Rapidamente tiraria tudo dos bancos. Primeiro, porque ele pode fazer uma besteira dessa. Segundo, porque mesmo que ele não faça, vai ter tanta gente querendo tirar dinheiro dos bancos que está arriscado o banco quebrar. Então, de qualquer forma, é melhor tirar meu dinheiro primeiro para tentar sacar o máximo que eu puder de lá, né? E aí você pensa assim, bom, isso quer dizer que o Petro é burro pra caramba pra falar uma merda desse tamanho? O Lula também, quando eu falei sobre isso na época, né, eu falei, pô, o Lula tá falando uma merda dessa negócio do dólar, ele sabe que falar que vai gastar pra caramba vai subir o dólar e aí vai piorar a situação brasileira, porque ele continua falando, né, burro pra caralho, coisa e tal. E tem burrice nisso daí, eu não tenho dúvida, mas também tem uma certa estratégia por trás disso daí, né? Porque o Petro já sabe que ele não vai conseguir ganhar as próximas eleições, ele está com a popularidade lá no chão, já tem gente falando em impeachment dele o tempo todo lá, o pessoal não quer ele de jeito nenhum, né? Então ele sabe que vai perder as próximas eleições, né? Igual o Lula aqui no Brasil também, o Lula vai chegar nessa mesma situação, talvez seja por isso que ele já está sabotando a economia brasileira de uma vez, né? A saída que ele tem é causar um caos econômico tão grande na Colômbia que justifique uma intervenção, não para resolver o problema da corrida aos bancos, nós vamos fazer uma nova constituinte que vai mudar a Constituição da Colômbia e vai dar poder absoluto ao presidente, vai mudar a Suprema Corte, não sei o que lá, entenderam? A estratégia é justamente jogar a coisa no chão, quebrar totalmente a economia para poder ter força política para fazer reformas totalitárias e se manter no poder. Eu não descarto que seja essa a estratégia do Gustavo Petro e também a do Lula aqui no Brasil. Tomem cuidado com esse cara. Esse pessoal que falou aí que não, que a cartinha da democracia, vamos botar um democrata. O Lula não é democrata. O Lula quer se apegar ao poder, ele sabe que ele não tem mais força agora, que ele não tem mais apoio popular agora. O que ele vai fazer em 2026? A gente vai descobrir, né? Mas eu não espero coisa boa, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.